Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Aqui nós tratamos de diversos assuntos sob a ótica do Espiritismo. E o tema do vídeo de hoje é: como podemos ver os espíritos? Como nós podemos visualizar os espíritos? Será que é possível para todas as pessoas visualizarem os espíritos? Talvez a resposta surpreenda vocês, certo? Então tá, vamos tratar deste assunto, que é um assunto muito interessante. Mas primeiro precisamos entender um pouquinho sobre a natureza dos espíritos, né? O que são os espíritos? Os espíritos são os seres extracorpóreos, né? Que vivem fora do mundo dito material, que é a nossa dimensão, né? É a dimensão mais densa, né? Então são os seres que vivem fora desta dimensão da matéria mais densa, também conhecidos como os desencarnados, né? Mas apesar de eles viverem fora da nossa dimensão, eles podem adentrar a nossa dimensão, circular entre nós, né? E o fazem com muita frequência, né? Os espíritos superiores que trouxeram a doutrina espírita, né, ditaram as obras básicas da doutrina espírita e que foram organizadas por Allan Kardec, eles diziam que os espíritos pululam entre nós, né? Principalmente os espíritos mais inferiores, né? Porque são muito parecidos conosco, têm as mesmas tendências, né? As mesmas imperfeições que nós carregamos. Mas os bons espíritos também circulam entre nós, mas ainda assim, né, a esmagadora maioria da população não enxerga os espíritos, e daí surge muito forte a incredulidade, né, a desconfiança. Puxa, mas se eles existem tantos espíritos, por que nós não conseguimos vê-los? Vamos tentar responder essas perguntas aqui. Os espíritos, eles têm um campo de energia em torno deles, né, que dá a eles um corpo, que é um campo de energia que forma, por assim dizer, o corpo espiritual dos espíritos, né, o corpo astral dos espíritos. Na doutrina espírita, esse envoltório, né, fluídico é chamado de perispírito, né, em torno do espírito. Nada mais é do que o corpo do espírito, que vai dar para cada espírito, né, uma aparência, características próprias, assim como cada ser humano, né, que está aqui encarnado tem a sua própria aparência, tem as suas próprias características que o definem, né, do ponto de vista visual. Pois bem, com os espíritos não é diferente, só que a natureza desse corpo espiritual difere muito da natureza do nosso corpo carnal, né? Esse corpo espiritual é um corpo feito de forças, de energias muito mais sutis, muito mais etéreas, né? Algumas dessas energias são conhecidas pela ciência humana. Então, por exemplo, o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é uma das energias que compõem o perispírito. No entanto, não são as únicas energias, né? A eletricidade e o magnetismo. Existem outras energias que formam o perispírito e que são ainda forças, energias desconhecidas da nossa ciência, né? Até o momento em que nós estamos. Por exemplo, a energia psi, né? Que é um tipo de campo de força de energia mental que também compõe o perispírito. O fato é que este corpo espiritual, ele tem uma frequência vibratória, né? Ele vibra, né, numa determinada frequência. E esta vibração, ela não pode ser captada pelos os nossos sentidos físicos, né? Incluindo aí os órgãos, né, que propiciam a visão física. Então, os nossos olhos, eles não são capazes de perceber este corpo espiritual, né, em virtude dele ter esse tipo de vibração, dele ser feito de uma matéria muito mais sutil. Assim como os nossos olhos também não percebem certas
certos espectros de luz, né? Por exemplo, a luz ultravioleta, o infravermelho, né? Então, os nossos olhos são incapazes de perceberem esses espectros de luz, mas nem por isso a luz ultravioleta e o infravermelho deixam de existir. Eles existem, só que os nossos olhos não captam, né? Nós necessitamos de instrumentos para captar. Alguns insetos e alguns animais conseguem ver, por exemplo, né, o infravermelho, ver o ultravioleta e por aí vai, só para fazer uma analogia. Mas então, sendo assim, como é que algumas pessoas afirmam que elas veem os espíritos, né? Como é que os médiums, por exemplo, médiums dotados de evidência, veem os espíritos, né? Descrevem os espíritos. E aí que nós vamos chegar na primeira das 4 possibilidades que existem para que possamos visualizar os espíritos. Então eu vou falar neste vídeo um pouco, né? Vou fazer uma síntese sobre estas possibilidades e em vídeos futuros daí eu vou me aprofundar mais em cada uma delas, certo? Primeira possibilidade, né? Que é a psicovidência. Psicovidência, psico-alma, vidência, capacidade de ver. Então, é a capacidade de ver da alma. Algumas pessoas são dotadas de psicovidência. Elas conseguem captar através do seu próprio perispírito, da sua própria mente, imagens do plano astral, imagens do plano espiritual, imagens de seres espirituais, né? Então elas veem com os olhos da alma, por assim dizer. Elas são dotadas desta capacidade. É uma capacidade anímico-mediúnica, né? Anímico porque é delas e mediúnica porque permite que elas vejam, né, espíritos. Então é a psicovidência, também conhecida por outros apenas como uma vidência espiritual, vidência mediúnica, né? Eu gosto mais do termo psicovidência porque eu considero uma definição mais completa, tá? Mas é esta capacidade. Bom, todas as pessoas têm essa capacidade? Não, nem todas as pessoas têm essa capacidade. Algumas pessoas vão ter essa capacidade numa intensidade muito pequena e apenas durante uma parte de suas vidas. Outras vão ter essa capacidade de uma forma assim muito intensa, né? E praticamente durante toda a sua existência elas têm essa faculdade, né, de enxergar os espíritos, né? Não a todo momento, mas com muita e muita frequência mesmo. Então, vai variar de pessoa para pessoa, mas essa faculdade existe e não são poucas as pessoas que a têm, não, são muitas as pessoas que têm. Nem todas as pessoas acabam se autodisciplinando, estudando e treinando essa faculdade, mas muitas das pessoas são dotadas dela. Bom, mas até aí, né, muitos céticos diriam, mas pode ser uma imaginação da pessoa, ela está vendo coisas que não existem, né? E quando a pessoa é cética e é cética por convicção, é muito difícil convencer. Mas existe uma forma de convencer ela sim, de provar para ela sim. Nós vamos chegar lá. Vamos agora para a segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é o desdobramento, né? A emancipação da alma. Puxa, mas o que é isso, né? Emancipação da alma, desdobramento. É quando nós emancipamos a nossa alma, nós nos desdobramos, nós projetamos a nossa consciência, a nossa essência, né? Nós saímos do nosso corpo. É isso, quando nós saímos do nosso corpo, tá? E ao longo de uma vida nós saímos do nosso corpo muitas e muitas vezes, tá? Mas só nós vamos sair em definitivo do nosso corpo apenas quando, né, houver a morte biológica, houver a desencarnação. Mas todo dia nós saímos do nosso corpo. Como assim, você me pergunta? Toda vez que nós vamos dormir, nós saímos do nosso corpo. Acontece um processo de emancipação da alma, de desdobramento, ainda que temporário, né? Porque o corpo é que precisa descansar, o cérebro que precisa repousar.
nós, enquanto espíritos, não. Então nós saímos, abandonamos o corpo físico, né, por algumas horas, e nesse tempo a gente pode entrar em contato com seres desencarnados, com espíritos, que podem ser amigos lá do plano espiritual, amigos de outras vidas, podem ser orientadores espirituais e podem ser amigos, parentes, né, entes queridos nossos que já desencarnaram e que aproveitam esses momentos para entrar em contato conosco, né, um contato mais direto, sem intermediários. Então esse é um processo bastante natural que ocorre e algumas pessoas relatam, né, experiências maravilhosas durante esse processo. O desdobramento também acontece, gente, em outras circunstâncias, né? Ele pode ser induzido, por exemplo, num processo de transe mediúnico. Esse desdobramento ele pode ser induzido. Nas experiências de quase morte também acontece esse desdobramento. É por isso que as pessoas que passam por uma experiência de quase morte, quase todas relatam que viram pessoas conhecidas delas que já desencarnaram, né? Que já estão do lado de lá. E é muito interessante. Tudo isso faz parte do processo de desdobramento. Vamos agora para a terceira possibilidade. A terceira possibilidade é a transcomunicação, tá? É a possibilidade de captar o som e ou imagens, né? Som e imagens, ou às vezes só sons e às vezes só imagens, tá? Dos espíritos, do plano espiritual. Existem muitos pesquisadores que há décadas fazem trabalhos de transcomunicação, fazem pesquisas nesta área, entram em contato com frequência, inclusive, com a espiritualidade através de aparelhos eletrônicos, né? Então, quando você tem ali um monitor de TV, um monitor de computador ou uma televisão ajustada de forma correta, né? Pode haver sim este contato visual dos seres, né, espirituais. E ali, neste caso, é um daqueles casos que que todas as pessoas presentes, né, naquela sala, naquele ambiente onde tem aquele monitor, todas, independente de serem médiums ou não, elas estarão vendo os espíritos, né? E neste processo também haverá sempre aqueles que vão duvidar, que são céticos, né? E eu não digo aqui que nós temos que acreditar em tudo tem que haver discernimento, bom senso, pesquisa, né? Comprovação, mas há pessoas que simplesmente são negacionistas, né? Convictas, elas vão negar tudo, mesmo que a experiência aconteça com ela, como no caso do desdobramento, que a próprio cético pode ter uma experiência e acreditar que foi só uma fantasia dele, né? Bom, mas enfim, estamos aqui então já com 3 possibilidades. Vamos para a quarta e última possibilidade, que é a mais incrível de todas, né? E talvez a mais difícil de realizar, que é a materialização dos espíritos. Quando os espíritos se materializam de tal forma que todas as pessoas que estão ali presentes no ambiente onde o espírito se materializou podem vê-lo e até tocá-lo, né? E podem haver ali centenas de pessoas, né? Pode ter milhares de pessoas e o espírito se materializar, né? Então isso ao longo da história já aconteceu algumas vezes, né? Nós temos relatos de casos de materialização e ambientes controlados também, que são os mais indicados para materialização, né? Ambientes mais controlados, porque é um fenômeno que exige um cuidado muito grande, um apuro muito grande, é muito delicado para os espíritos realizarem esse processo, exigem alguns médiuns com características muito especiais, né? Doadores de ectoplasma, e que é justamente a substância que os espíritos, ou o espírito que quer se mostrar, aparecer, né, se materializar, ele precisa desse ectoplasma, ele precisa reunir essa substância para revestir o próprio perispírito com esta substância, né, para poder se fazer visível. Caso contrário, né, ele não tem como se fazer visível para todas as pessoas. Então, estas são as 4 possibilidades, né, de nós visualizarmos os espíritos.
certo? Algumas são mais comuns e outras, né, dependem de circunstâncias muito especiais. Mas, como vocês viram, sim, existe a possibilidade de nós visualizarmos os espíritos, certo? E aqui é aquele momento mágico onde eu peço para você deixar o seu like para que o YouTube leve este conteúdo para mais e mais e mais pessoas, né, que estão procurando aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. E se você gosta de conteúdo espírita e está gostando do conteúdo do nosso canal, inscreva-se, certo? Muito obrigado, fiquem na paz, fiquem na luz e até o próximo vídeo.